Aperte os cintos, vamos que vamos aqui e vamos começar falando sobre o tema da primeira ministração, que é majestade nas alturas. Então, vamos primeiramente observar a posição de Cristo, que é à direita da majestade nas alturas. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Abre aí com nós aí. Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui está falando sobre a glorificação de Cristo. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo que depois de Cristo morrer, ressuscitar e ter feito a purificação dos pecados, Cristo se assentou à direita do trono de Deus. Então, qual é a posição do Deus encarnado, do Deus homem? Cristo, um homem ressurreto de carne e osso, com um corpo glorioso, totalmente Deus e totalmente homem. Onde ele está agora? Ele está assentado à direita do trono de Deus no terceiro céu. E ele está nesse lugar sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, toda a criação, seja visível ou invisível, é sustentada pelo poder em Cristo Jesus. Não há nada na criação que não esteja debaixo da soberania de Cristo. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. O fôlego do homem mais vil, do pior estuprador do mundo, é sustentado pela palavra do Senhor. Qualquer poder, seja celeste ou humano, visível ou invisível, está sujeito à palavra do poder de Cristo. Ele é o sustentador de toda a realidade a partir desse lugar, à direita do trono de Deus. Ele é o fundamento de tudo. Ele é a pedra angular que sustenta toda a criação. Então, quando nós falamos isso, nós precisamos ter a visão que Cristo é o sustentador de toda a realidade, visível e invisível. Vamos abrir uma passagem em Efésios 2, que vai falar um pouco sobre isso. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20 diz assim. Vamos ler o 19 para ficar mais claro. Efésios 2, 19. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados, ou seja, a família de Deus é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou a pedra angular, ou a pedra que sustenta toda a edificação. Nele, ou seja, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Cristo é a pedra fundamental, a pedra espiritual, a pedra sustentadora da família de Deus. Então, só existe igreja porque Cristo é o sustentador dessa realidade espiritual. Pegou isso aí? Agora vamos abrir outra passagem
que também vai falar sobre a pedra de esquina, ou a pedra sustentadora. Então vamos abrir lá em Jó 38. Vamos lá. Jó 38, versículo 4. Jó 38, 4. Essa passagem é brutal. Jó 38, 4. Eu amo isso aqui. Aqui, Deus está dialogando com Jó e ele está perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu criava todas as coisas e quando eu ordenava a criação? É maravilhoso. Então Deus pergunta: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, ou a pedra de esquina? Presta atenção. 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Então, aqui o próprio Deus está narrando para Jó o processo da criação, o processo da ordenação da criação. Ele está falando: Jó, onde você estava enquanto eu ordenava todas as coisas em Gênesis capítulo 1? E aqui, quando ele está descrevendo esse processo de Gênesis 1, ele está dizendo que existe uma pedra fundamental que está assentada sobre a criação, ou seja, toda a criação é sustentada por uma pedra angular. E quem é essa pedra angular que sustenta todo o universo? Cristo. Aquele que o escritor de Hebreus nos afirma, aquele que está assentado à direita da majestade nas alturas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não sei se você sabe, mas a palavra todas as coisas no grego significa todas as coisas. Pegou isso aí? Isso é muito importante você entender. Então, vamos seguir. Vamos abrir outra passagem, Efésios capítulo 1, versículo 19, ainda falando sobre a posição de Cristo e a sua autoridade sobre toda a realidade. Efésios 1, 19. Diz assim, Paulo diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então aqui Paulo está reafirmando o que o escritor de Hebreus já nos mostrou, que o Deus soberano exerceu o seu poder sobre Cristo, o ressuscitando dentre os mortos, e esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. Agora, qual é a influência dessa posição de Cristo? Versículo 21. Então, vamos ler o 20 de novo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a posição de Cristo. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro. Ou seja, Cristo está assentado à direita da majestade nas alturas. Toda a realidade é sustentada pela palavra do seu poder e ele está posicionado muito acima de todo poder, de todo domínio, de toda autoridade, não apenas nesse século, mas também no século vindouro. Não existe nenhuma posição espiritual, seja invisível ou visível, seja carnal ou angelical, que está acima de Cristo. Ele está sentado acima de todo poder e de toda autoridade. Versículo 22. E
pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. O que significa todas as coisas no grego mesmo? Todas as coisas no grego significa todas as coisas. Pegou isso aí? Isso é muito importante. Para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Toda a realidade está debaixo dos pés de Cristo. Toda a realidade é sustentada pela palavra do seu poder. O fôlego da vida que sustenta toda a realidade procede de Cristo. E Cristo está sentado acima de toda a realidade. Ou seja, não existe nada na criação que esteja fora do domínio soberano de Cristo Jesus. Nada. Vamos ler Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 15. Uma das passagens mais importantes da nossa jornada. Colossenses 1, 15. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Lembra o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado para ele e por ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo tudo é sustentado. Então, toda a criação está sujeita à soberania de Cristo, porque ele é primogênito sobre toda a criação. Ele não é primogênito da criação no que se refere ao primeiro a ser criado. Isso é uma heresia. Jesus não é o primogênito porque foi o primeiro a ser criado, até porque ele é Deus. Então, Jesus não foi criado, ele é Deus. Ele é o criador de todas as coisas, mas ele é o primogênito sobre toda a criação, ou seja, ele é o primeiro sobre toda a criação. E aqui existe uma parada muito louca. Se toda autoridade foi criada por ele e para ele, seja visível ou invisível, e toda a realidade é sustentada por ele, significa que Satanás, todo o seu império, todos os principados e potestades caídos, todos os demônios, toda a realidade espiritual que resiste ao povo de Deus na terra, todos os inimigos de Deus foram criados por meio de Cristo e se submetem a ele. Satanás não tem carta branca para fazer o que ele quiser na criação. Satanás, ele precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Satanás e seu império não é autônomo, mas se submete ao senhorio de Cristo, porque o próprio Cristo é o que sustenta a vida do diabo. Porque se Cristo quisesse, ele já tinha soprado da sua boca e já tinha destruído todo o império das trevas. O império das trevas só opera sobre a criação porque Cristo permite. Então, Cristo, isso é um grande mistério. Cristo, em sua soberania, ele tem propósitos misteriosos, até para usar Satanás e o seu império. Mistério. Então, você precisa entender que Cristo está sentado à direita de Deus e toda a realidade está sujeita a ele. Outra passagem, vamos lá. Daniel 2:20. Uma passagem muito propícia para esses dias de circo e loucura política.
Daniel 2:20. Essa passagem é muito importante para esse ano. Então prepare-se para rabiscar aí a sua Bíblia, porque essa passagem é muito importante no ano de 22. Daniel 2:20 diz assim: Daniel disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Aleluia. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com ele. Deus é aquele que muda os tempos e as estações, é aquele que remove e estabelece os reis. Não existe nenhuma posição de autoridade, seja espiritual ou humana, que esteja fora do domínio soberano de Cristo. Cristo, ele é soberano sobre todas as posições de governo do planeta. Isso significa que ele abate os reis da terra e ele que coloca os reis na sua posição de poder. Você está pegando isso? Vamos ser prático. Se isso é uma verdade, e ela é uma verdade, porque está escrito na Bíblia, e Deus estabelece reis, remove reis, significa que Deus foi aquele que colocou o Lula no poder, depois Deus foi aquele que colocou a Dilma no poder, depois Deus foi aquele que derrubou a Dilma do poder, e se teve golpe, foi Deus que fez esse golpe, tá? Depois foi Deus que colocou o Bolsonaro no poder. E se qualquer um que entrar na próxima eleição entrar, vai ser Deus. Então, nós precisamos nos voltar para esse lugar chamado direita da majestade nas alturas, que é o lugar onde o sumo sacerdote do templo celeste está, Cristo, o Deus ressurreto. E a partir desse lugar, ele exerce toda a autoridade e soberania sobre toda a realidade. Então, toda posição de autoridade humana está sujeita à soberania de Cristo. Todos os governantes da terra, nenhum governante da terra é autônomo. Deus, segundo a sua vontade, pode derrubar ou elevar qualquer homem a qualquer momento na terra. Deus não está sujeito ao teu voto. Ele pode criar caminhos segundo a sua soberania para fazer o que ele quiser nas nações. E Deus, por meio de Cristo, é soberano sobre o Brasil. E a nossa função nesses dias não é lutar uma luta ideológica, mas nos voltarmos para esse lugar chamado trono de Deus e enchermos esse lugar chamado sala do trono com o incenso da nossa intercessão, pedindo uma intervenção divina para que o Senhor possa estender a sua mão sobre o Brasil e estabelecer homens justos nas suas posições de governo. Você entendeu isso? Não é o teu voto que elege, é o poder soberano de Deus que estabelece. Então vamos seguir. Vamos abrir agora Mateus 28 e vamos continuar falando sobre a posição de Cristo à direita da majestade nas alturas. Mateus 28, 16. Vamos lá, vamos ler o 16 que é melhor. Abre aí com nós. Então vamos lá, gente. Mateus 28, 16. Tu tá anotando aí? Tu tá registrando isso aí? Isso é importante, gente. Isso precisa ser assimilado, compreendido e também precisa fazer parte da nossa vida de oração. Isso é pauta de intercessão. E para enchermos o céu de Brasil de incenso intercessório, nós precisamos conhecer quem é Cristo.
e entender sua posição de autoridade sobre as nações da terra. Tá pegando aí? Então vamos seguir. Mateus 28, 16 diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é toda mesmo no grego, gente? Toda é toda. Toda autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Portanto, ide, ou seja, porque eu tenho toda a autoridade sobre os céus e a terra, então vão. Então, o ide, ele é sustentado pela autoridade de Cristo. Logo, a autoridade de Cristo sobre os céus e a terra é a força propulsora que nos conduz a invadir as nações em nome de Cristo para testemunhar acerca do teu evangelho. E por meio dessa autoridade, quando pregamos o evangelho, o poder de Deus é liberado sobre as nações para quebrar a influência de Satanás, aquele que está cegando os incrédulos. Você está entendendo? Então, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Cristo, ao ressuscitar, ele afirma que toda autoridade sobre os céus e a terra estão sobre ele. E agora nós, que somos seu corpo, nós somos seus emissários apostólicos, vamos participar da grande comissão, ou seja, da missão redentora de Cristo. E o que sustenta a missão da igreja é a autoridade de Cristo exercida sobre toda a realidade a partir desse lugar, à direita da majestade nas alturas. Então, olha só, em Gênesis 1, 26, vai dizer o seguinte, que quando Deus criou o homem, ele compartilhou com o homem o domínio, ou seja, o governo sobre a criação. Pegou aí? Gênesis 1, 26. Então ele afirma, domine sobre toda a criação, governe sobre toda a criação. Aí o que acontece? O homem, ele, em vez de se submeter à voz do Senhor, ele desobedece a Deus e ele se submete à voz da serpente, comendo do fruto que não era para comer. E quando ele deixa de submeter à voz de Deus para se submeter à voz da serpente, o homem que tinha recebido o domínio sobre a criação, porque Deus compartilhou do domínio que ele tinha sobre a criação com o homem, quando o homem foi criado, o cabeçudo do homem, o cabeçudo do Adão, quando ele obedece à voz da serpente e submete ao conselho da serpente, o homem, ele compartilha da autoridade que ele tinha ou do domínio que ele tinha sobre a criação com a serpente. E aí, o que vai acontecer? Que lá em Lucas 4, quando a serpente ou Satanás vai tentar Jesus no deserto, mais especificamente lá em Lucas 4, do 5 ao 7, quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele fala o seguinte: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar autoridade e domínio sobre os reinos da terra. Por quê? Porque esse domínio foi me entregue, ou foi me dado. Então, quem foi que compartilhou o governo ou domínio de nações com Satanás? O homem caído. Então, vamos recapitular tudo. Deus tem toda a autoridade sobre a criação por direito de criação. Ele criou, ele é o dono de todas as coisas. E Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. Logo, se Cristo foi aquele que executou o
plano criacional de Deus, ele tem autoridade sobre toda a realidade por direito de criação, porque tudo pertence a ele, tudo foi criado por ele e para ele são todas as coisas. Então, Deus, por meio de Cristo, quando ele cria o homem, e Deus tem um senso de humor estranho. Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem ia pecar, mas mesmo assim, Deus, quando cria o homem, ele compartilha do domínio da criação com o homem. Então, a partir desse momento, Deus tem domínio sobre toda a realidade e o homem também tem domínio sobre a criação. Quando o homem peca, obedecendo a voz da serpente, o homem compartilha do domínio que ele tinha sobre a criação com a serpente. A partir desse momento, Deus tem autoridade sobre toda a realidade por direito de criação, o homem continua tendo direito de domínio sobre a criação, e agora o intruso, Satanás, também exerce autoridade sobre a criação. Olha que bagunça. Então, Cristo, quando ele encarna, Satanás tenta fazer ele cair no mesmo conto que ele fez Adão e Eva caírem no jardim. Se você me obedecer, se você submeter a minha voz, eu vou te dar domínio sobre todos os reinos da terra, porque isso me foi dado. Nós sabemos que Jesus não faz isso. Em vez de Jesus obedecer à voz da serpente, o que Jesus faz? Ele obedece a Deus até o fim. Então ele é o Deus que se esvaziou, assumindo forma de escravo, e em forma de escravo ele serviu a humanidade obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, porque ele se esvaziou, ele serviu, ele obedeceu e obedeceu até a morte, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e por isso, quando Cristo ressuscita e aparece para os discípulos, ele fala: agora toda a autoridade sobre os céus e a terra estão nas minhas mãos, e se toda a autoridade está na mão de Cristo, significa que Satanás não tem nenhuma autoridade sobre os reinos da terra. Pegou isso aí? Então, beleza. Só que o que Jesus está fazendo aqui, ele está afirmando para os discípulos o cumprimento de uma profecia. Ele está anunciando que a profecia de Daniel 7 se cumpre. Ele é o Filho do Homem, que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Vamos olhar essa profecia. Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Isso é maravilhoso, gente. Tá pegando aí? Tá anotando? Então vamos lá. Daniel 7, 9. Esse texto é brutal. Daniel é brutal, mas esse aqui é animal. Vamos lá, Daniel 7, 9. Diz assim: continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias aqui é o Pai, tá, gente? É Deus, Pai, sentado no trono. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. É mais ou menos a expressão que Ezequiel vê no rio Quebar, Ezequiel 1. Então, se você for pegar Ezequiel 1, Daniel 7, Apocalipse 4, 5, você vai juntar tudo isso aí, você vai ter a visão do trono de Deus. Aí no versículo 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhares de milhares estavam diante dele, ou diante do seu trono. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Versículo 11: então eu continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. E o chifre aqui é o anti-Messias, o anticristo, tá? Só para você se localizar na profecia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Então a profecia aqui está anunciando que o próprio Deus iria matar, ou vai matar, o anticristo no tempo do fim. Versículo 12. Quando
Quanto aos outros animais, o domínio lhe foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Os animais aqui estão falando sobre reinos da terra. E uma frase que é muito forte é que o domínio foi tirado. Ou seja, o domínio que os imperadores exerciam sobre as nações foi tirado. Aí o versículo 13 é o que Jesus se apropria lá em Mateus 28. E eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém como um filho do homem. Preste atenção nessa expressão. Rabisca isso na sua Bíblia agora. Filho do homem. Filho do homem, parecido com o filho do homem, que vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e a ele foi levado, e foi-lhe dado. Aleluia. Foi-lhe dado ao filho do homem domínio e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará. E o seu reino é tal que não será destruído. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Deus encarnado, Cristo Jesus, que recebe toda a autoridade da mão do ancião de dias, toda a autoridade sobre céus e terra, domínio eterno sobre toda realidade. Quando Jesus, em Mateus 28, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo: eu sou o Filho do Homem de Daniel 7, e eu recebi o domínio sobre todos os reinos da terra, e não existe realidade visível e invisível que está fora do meu domínio, porque eu estou para estabelecer um reino eterno sobre toda a criação, e todos os povos, e toda a língua, e toda realidade vai se dobrar diante de mim. Interessante que quando você vai olhar, isso é maravilhoso, tá, gente? Você vai olhar Jesus na sua trajetória, o título que ele mais usa o tempo todo, quando ele está falando dele mesmo, é o Filho do Homem. Já reparou isso? O Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem. E não sei, o pessoal não pega, mas toda vez que Jesus falava que ele era o Filho do Homem, os religiosos, os rabinos, os fariseus, eles ficavam escandalizados. Por quê? Porque na nossa cabeça, às vezes, aqui ó, vem comigo, quando a gente lê assim, Jesus falando que era o Filho do Homem, às vezes na nossa cabeça a gente está pensando, ele está dizendo que era o filho de José, né? Ele está dizendo, eu sou filho do homem. Eu sou um homem, eu sou filho de José. Gente, quando Jesus está dizendo que é filho do homem, ele não estava dizendo que ele era filho de José. Ele estava dizendo que ele era filho de Deus. Quando Jesus se apropriava do título Filho do Homem, ele não estava dizendo que era homem. Ele estava dizendo que era Deus. Por exemplo, Mateus 8, 20, ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele não está falando do filho de José, gente. Ele está falando do Deus encarnado, Daniel 7. Outra passagem, Lucas 6,5. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O pessoal pira, cara. O pessoal fica louco. Como assim ele está dizendo que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Messias, o Deus encarnado, aquele que se apresenta diante do ancião de dias e recebe autoridade do reino de Deus sobre a terra. Então, Jesus aqui em Mateus 28, ele está se apropriando e ele está afirmando para os seus discípulos: está se cumprindo Daniel 7. Eu sou o Deus encarnado, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Rei do Reino, que recebe todo o domínio e autoridade sobre toda a realidade, e eu sou aquele que vai se assentar no trono em Jerusalém e governar o universo por meio da soberania do meu Pai.
Tá pegando aí? Tá pegando? Então vamos seguir. Eu anotei aqui umas frases que eu escrevi no meu próximo livro. Esse livro vai ser lançado nos próximos meses. O nome vai ser A Missão Apostólica da Igreja. Então fica atento aí. Nós vamos lançar um livro, Missão Apostólica da Igreja. E eu anotei aqui algumas frases, um trecho do livro, tá? Falando sobre essa realidade de Mateus 28, Daniel 7 e a soberania de Cristo sobre as nações, a partir da sua posição celeste. Preste atenção agora, hein? A autoridade que Jesus recebeu não é só o pavimento que os nossos pés estão firmados ao pregarmos o Evangelho, mas também o motivo que todos os santos devem honrar a grande comissão. Então, com base na sua autoridade, o Senhor envia os seus discípulos em seu nome com uma tarefa muito específica. Façam discípulos, preguem o Evangelho a todas as nações. A força propulsora para a missão que a igreja possui para se envolver na grande comissão reside na autoridade de Cristo, que ordena que a igreja se comprometa com a proclamação do Evangelho e o discipulado em nome de Jesus em todas as nações. Por quê? Porque Ele é o Deus ressurreto, o Deus encarnado, que está assentado à direita da majestade nas alturas, acima de toda autoridade, de todo poder, de toda realidade. E toda a criação, seja visível ou invisível, é sustentada pelo seu poder, e não há nada que seja fora da sua soberania. É por isso que nós estamos em missão. É por isso que nós nos movemos em nome de Jesus. Porque o movimento da igreja não é apenas um movimento que fala o nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um amuleto. Não. O movimento da igreja é um movimento de um povo que fala, se move, atua e testemunha em nome dele. Aleluia. Porque ele recebeu toda a autoridade, nós podemos invadir todos os recantos mais remotos e escuros da terra e testemunhar a luz da glória de Cristo. Porque ele tem toda a autoridade, nós podemos falar em seu nome aos céus de todas as nações e produzir impacto nas regiões celestiais por causa da sua autoridade. Esse é o caminho efetivo de um corpo apostólico e profético que está assentado em Cristo nas regiões celestiais. E é a partir desse lugar que nós vamos exercer o nosso sacerdócio para a glória de Deus Pai. Amém.